Quem for contra Bolsonaro é contra a direita, mesmo quem não pertence à esquerda. É possível criticar Bolsonaro sem abandonar os valores da direita? Ou, na prática, a oposição a ele automaticamente alinha alguém à esquerda? Na sua visão, Bolsonaro é uma direita legítima ou mais do mesmo? Na avaliação do senhor, o bolsonarismo então fez mal para a direita? Com certeza. Não, tu perdeu pro Lula, com o Lula preso, né? O bolsonarismo acabou com o movimento de direita. Quando o Bolsonaro se tornou presidente, o Lula estava preso, o PT estava na sua maior crise, as esquerdas brasileiras estavam desmoralizadas. Quando o Bolsonaro sai da presidência, ele entrega a faixa pro Lula. O Lula se torna presidente, as esquerdas voltam. A Operação Lava Jato, que prendeu o sistema corrupto brasileiro de empreiteiros, a petistas, a gente do MDB, não sei o quê, acabou. Eu acabei com a Lava Jato. Ele reforça o poder do STF, não só com os erros deles, mas com as nomeações deles, especialmente a nomeação do Aras. Ele destruiu aquela operação Lava Toga que tava rolando e teria os votos necessários no Senado pra basicamente ter uma CPI. Era uma CPI, não tinha uma operação, mas a CPI Lava Toga, que colocaria o ministro do Supremo pra se explicar ali. Então, assim, ele fez tudo isso. Então, é óbvio que, assim, a partir do momento que a gente compara o momento que o Bolsonaro entrou no poder com o momento que o Bolsonaro saiu no poder, a direita diminuiu de tamanho do ponto de vista do poder. Do ponto de vista midiático, de likes e views, que é basicamente essa coisa meio de influencer que hoje tem a direita, né? Aí ela cresceu, né? São um monte de Virgínias, né? De luvas de pedreiros. O Nicolas é a Virgínia e o Cleitinho é a luva de pedreiro aí em Minas. São dois influencers. E aí, Brasil? Povo brasileiro, uma pergunta que tá dando o que falar. Você apoia as ideias de Renan Santos, o fundador do MBL que hoje se diz Milei brasileiro e critica Bolsonaro por trair a direita? Only for a moment, take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. O Brasil conservador tem realmente salvação, ou está preso em um ciclo de ilusões políticas? Para respondê-la com a seriedade que merece, convido uma reflexão baseada nos principais pensadores da direita e do conservadorismo, nacionais e internacionais, que ajudam a iluminar este debate. Edmund Burke, de 1729 a 1797. A prudência contra a utopia. Considerado o pai do conservadorismo moderno, Burke alertava que a política não é um instrumento para transformar a natureza humana, mas para preservar a ordem, a justiça e a liberdade. Era para a direita brasileira ficar pelo menos 16 anos no poder. Não era nada difícil fazer um governo muito melhor do que o governo Dilma. Não era nada difícil manter o Lula preso, inelegível e impopular. Era só fazer o feijão com arroz. Defender e comprar vacina. Era fácil. Não precisava ser excepcional. Era só ser medíocre. Se o governo fosse medíocre, a direita estaria unida e no poder. Era só não querer destruir todo mundo que faz uma crítica construtiva pro governo, como a gente fazia durante o primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu conversava com ele, conversava com o Paulo Guedes, trocava mensagem. E aí o que eles chamavam?
chamavam de traidor, dizia que a gente tava querendo destruir o governo, mas destruir o governo como? Fazendo crítica construtiva no privado. E aí depois eu faço publicamente, que é pra começar a doer, pra ver se toca. Aí vira traidor, aí tem que destruir reputação, aí tem que ir atrás da família. E agora que é o meu apoio, não tem obrigação nenhuma de apoiar nenhum dos dois lixos, nenhum dos dois canalhas que estão disputando a presidência da O República. bolsonarismo destruiu a direita brasileira, destruiu assim, causou danos para a direita brasileira gigantescos, e hoje a gente tem uma representação do debate de segurança pública muito empobrecido, porque os deputados que eram delegados perderam a eleição e foram substituídos por CACs. Então o bolsonarismo tirou o cara que era delegado, que era policial, que era não sei das quantas, e trouxe à tona o dono do clube de tiro, o CAC. Então você tem uma bancada muito maior de CACs do que de policiais hoje. E ele também tirou o cara que representava a pauta conservadora, que era o pastor e não sei das quantas, e substituiu por youtuber. E eu acho isso um problemão, porque o youtuber, ele desqualifica o debate se ele for meramente um youtuber. Num debate que a gente queira qualificar os quadros, tanto de direita como de esquerda, a gente precisa diminuir o volume de youtubers produzindo mandatos e trazer mais pensadores da política e trabalhadores da política. É o bolsonarismo que fez isso. E nesse sentido, acho que a eleição de 26 está numa fria, porque a direita não consegue fincar pé, porque fica babando em cima do Bolsonaro, né? O Bolsonaro destruiu a opção à direita no país.